Jó 42. O livro de Jó é um livro poético, mas tem uma lição belíssima de Deus aos nossos corações. Jó 42, do versículo 1 ao versículo 6. E a igreja vai ler o 10. Eu vou ler do 1 ao 6. E a igreja vai ler o versículo 10. Quem não tem a palavra de Deus, você pode compartilhar aí com quem tem. Amém? Família em crise é o tema de nossa mensagem. Família em crise. A sua família está em crise? A família de alguém que você conhece está em crise? A família de Jó estava em crise. Diz assim a palavra de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, e que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Versículo 10, a igreja. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Amém. Meus amados irmãos, nós vivemos tempos difíceis, onde a família está sendo assolada por separação, por traições, por tristezas, dissimulações. Está tendo muito divórcio nos nossos dias e na igreja também, que isso não é vontade de Deus, isso não é princípio de Deus. Quando alguém se divorciava, alguns anos atrás, as pessoas ficavam assustadas. Hoje isso é muito comum, é muito normal. E a família está em crise. A crise em família tem jeito. Eu acho que só essa mensagem era o suficiente para você entender, compreender que muitas vezes a sua família está na mão do diabo. Por permissão de Deus, é claro. Porque o nosso Deus é soberano a tudo. Infelizmente, muitos filhos ficam revoltados. Alienados, brigam com seus próprios pais. Muitos jovens tiram a sua vida. E isso virou moda. O cara fala na internet que vai se matar e se mata. Muitas traições. A família está em crise. É necessário ter Deus no seio da família, Deus agindo em meio à família, para que a família possa ser restaurada, para que a família possa ser abençoada de uma forma por completo, porque essa é a vontade de Deus. Quando nós lemos a história de Jó, vemos que a família de Jó entrou em crise e estava em crise. Porque essa família foi atacada financeiramente. Jó perdeu todos os seus bens.
Mas não só, os seus filhos foram atacados e todos morreram. O seu casamento foi assolado, praticamente destruído. A mulher de Jó disse: abandona Deus e morre. Não havia mais comunicação, só brigas. Jó não teve nem amizades para que pudesse ampará-lo, ou até mesmo abençoá-lo nesse momento de agonia, de dor, de desespero, de angústia. Porque os seus amigos foram ter com ele que ele estava muito enfermo. Seus amigos chegaram e disseram: ele deve ter pecado. Aconteceu um negócio desse, é só o pecado que faz isso. Foi o pecado que causou. Jó é um pecador. Jó era um homem que dava uma atenção muito grande aos filhos, diferente desse pai da peça. Jó era um homem que orava e intercedia pelos seus filhos. A palavra de Deus diz que Jó era reto, íntegro e se desviava do mal, não brincava com pecado, não brincava com prostituição, com adultério, não fingia de ser crente, de ser servo. Mas a sua família estava em crise, crise financeira, crise emocional, crise no casamento, crise física, sua saúde estava ruim, crise na amizade. E quando terminamos de ler o livro de Jó, o texto que foi lido, vemos que Jó disse bem assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Um homem como Jó, reto, que se desviava do mal, alguém que tinha um amor e uma devoção a Deus. Ele diz, depois de argumentar algumas coisas com Deus, ele diz: eu só te conhecia de ouvir falar, eu não te conhecia da forma certa, eu só ouvia falar do Senhor, de Deus, não conhecia esse Deus. Agora ele diz: os meus olhos te veem, eu ando com Deus. Sabe por que a sua família está em crise, meu irmão? Porque apesar de você ser crente, ou apesar de você vir à igreja, apesar de você conhecer coisas a respeito de Deus, coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo, apesar disso, você precisa de ter um encontro com Deus. Você precisa conhecer Deus. Você quer que sua família melhore? Você quer que sua família seja abençoada? Você quer que sua família viva feliz? Você compreende que Deus pode restaurar a sua família, a sua casa, o seu lar? Se você quer, vá até Deus. E talvez você está aí, está vivendo uma crise e está dizendo: pastor, isso é muito fácil. Na verdade não é assim, as coisas não acontecem desse jeito. Sim, acontece sim. Porque nosso Deus é um Deus que transforma, nosso Deus é um Deus que muda qualquer situação, nosso Deus é um Deus de milagre, mas muitas vezes você não está nem aí para a ação de Deus na sua vida, você não quer que Deus transforme as coisas. Você acha que do jeito que você pensa é a melhor maneira de viver. Você acha que a separação é a melhor coisa para você, porque você quer ser feliz. Quem te disse que você casou para ser feliz? Você casou enganada. Porque você casou para fazer o seu companheiro feliz. E você deve viver em função desse objetivo. E quando você crê em Deus, Deus muda toda e qualquer situação. Tem de colocar Deus em primeiro lugar. Jó disse: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Eu conheço Deus,
não só das suas histórias, mas eu ando com Deus, eu tenho intimidade com Deus, eu sei que Deus é poderoso, que Deus pode fazer grandes coisas, que Deus pode operar maravilhas, que Deus pode mudar tudo, que Deus pode transformar tudo. Mas se você está aqui já vivendo o segundo ou o terceiro casamento, isso não importa. Lute por esse que você está agora. Compreenda que foi Deus que uniu. Se você não tinha essa sensibilidade, esse conhecimento, que Deus é aquele que quer restaurar, compreenda isso hoje, em nome de Jesus. Coloque Deus como centro, experimente de Deus, ande com Deus, viva com Deus, louve a Deus. Não só conheça suas histórias, não só conheça a sua palavra, mas coloque em prática as verdades de Deus sobre a sua vida, e Deus vai abençoar o seu lar, Deus vai restaurar o seu lar. Amém? Muitas vezes nós cremos assim, por sugestão do pastor. O pastor fala uma coisa e diz amém, o povo sugestivamente diz amém, mas não crê. De fato, de verdade, quando passa por uma crise, quer abandonar o barco. Esquece que Deus tem todo o poder, toda a autoridade, que Deus pode mudar toda e qualquer situação. Mas esse Deus que pode, Ele quer de você transformação, arrependimento. E aí no texto você vai ver o versículo 6, ele diz: eu me arrependo no pó e na cinza. Jó se arrependendo diante de Deus, reconhecendo a sua falha, reconhecendo que ele não é nada diante da majestade, da grandiosidade do Deus que criou o universo, criou todas as coisas, e ele entende que tudo que está acontecendo está debaixo do cuidado de Deus, da direção de Deus. Agora ele não questiona, não reclama mais Deus, mas ele diz: eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Você quer mudanças? Mude, em nome de Jesus. Você quer que seu filho mude? Mude. Você quer que seu esposo mude? Mude você. Mude as suas ações. Você quer que sua mulher mude? Então mude você, as suas atitudes, as suas práticas. Demonstre mais amor, compreensão, perdão. Porque Jó compreende essa verdade. Quando nós lemos o versículo 10, você vê Jó orando pelos os seus amigos, amigos que o acusaram, amigos que disseram: ele deve ter pecado para estar numa situação miserável dessa, doente, enfermo, desde a ponta do pé até a cabeça, perdeu tudo, deve ter cometido um grande pecado. Jó, ele sabe o que é perdão, porque recebeu de Deus, e sabe o que é perdoar. Deus fala aos amigos de Jó e manda eles irem até Jó. E Jó ora por eles. Libera perdão para os seus amigos. Com certeza, liberou perdão para sua esposa. E na oração de Jó, Jó ora assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e Deus lhe deu o dobro de tudo o que antes possuía. Sabe por quê? Porque Jó compreendeu o que é perdão. Mas muitas vezes a família não perdoa. Não perdoa os amigos, não perdoa quem ofende, não perdoa o parceiro, não perdoa o ente querido, não perdoa o pai não perdoa o filho, porque muitas vezes nós erramos e não compreende o que é perdão.
quando Jó orou pelos seus amigos para Deus o abençoar. Abençoar os seus amigos, não a vida dele. Deus compreendeu que Jó tinha perdoado. E sabe o que Deus faz? Deus dá em dobro. A palavra no original, no hebraico ali, é Deus restaura Jó. Deus restaura a família de Jó. Deus só não dá em dobro uma coisa a Jó, sabe o que é? É a mulher. Deus não dá em dobro, não. Deus restaura a sua esposa. Você não vê dizer que a mulher de Jó morreu e Deus deu outra, não. Deus restaura. Porque Deus restaura o casamento. Mas Deus dá a ele mais filhos, mais filhas lindas. Lindas. Riquezas e mais riquezas. Deus honra a esse homem que compreende quem é Deus e diante de Deus se arrepende. Desse homem que tem disposição de perdoar, de liberar perdão, de amar, de interceder, de buscar a Deus, para que Deus abençoe outras pessoas. E aí, ele experimenta o que é o amor. Se você for continuar lendo o texto, você vai ver que os amigos, os parentes de Jó, foram agente de Deus para a vida de Jó. Todos levaram presentes, dinheiro, joias, anéis e deram a Jó. E ele rincou muito mais do que fora. Sabe por quê? Porque ele conhecia Deus só de ouvir falar. Mas agora, ele disse: eu vejo com os meus olhos te veem. E diante de Deus ele reconhece a sua necessidade, a sua pequenez diante do Deus Criador e se arrepende. Ele perdoa quem o ofende. E ele experimenta o amor de Deus como nunca experimentou na sua vida. Família em crise é a solução, sim, em Deus. Quando você se arrepende do seu erro, e em vez de acusar, porque quando um casal briga, não existe um errado, os dois são errados. E reconhece o seu erro e a sua limitação e diz: me perdoe. Entende isso, reconhece isso, tem a sensibilidade de compreender que você erra e você deve perdoar em vez de acusar, reclamar, questionar, murmurar. Libera perdão e experimenta o amor como nunca experimentou. Sabe o que acontece com você e comigo? Somos agitados e conhecemos Deus de forma superficial. Talvez você é alguém que teme a Deus, respeita a Deus. Talvez você é uma pessoa íntegra, anda nos caminhos do Senhor, anda nos preceitos de Deus diante da lei e dos homens, mas você realmente não conhece a Deus. O Deus que tudo pode, o Deus que pode transformar coisas, o Deus que pode mudar a situação da sua família, do seu lar. A sua família pode sair da crise e experimentar da bondade, do amor, do perdão e do favor de Deus. Permita Deus restaurar a sua sorte nessa noite, em nome de Jesus. Amém?